Meus prezados irmãos, bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta manhã abençoada de quinta-feira para vos trazer mais uma breve reflexão matinal. Quero que você entenda, compreenda que eu sou um homem feliz, me sinto honrado, privilegiado de poder estar sempre aqui nos trazendo uma palavra de edificação através da Bíblia, direcionada ou direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Quero aqui edificar a tua vida, abençoar a sua vida com temas importantíssimos, muitas das vezes muito profundos, e trazê-los, apesar de ser bíblico no Antigo e no Novo Testamento, mas trazer a nossa atualidade de hoje, a compreensão e o entendimento do tema de acordo com a palavra de Deus. Para isso, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, eu te sou grato por estar nesta manhã na tua presença, para mais uma vez usar da tua palavra incansavelmente. Temos o compromisso e a responsabilidade com nossos amigos, com nossos irmãos, com nossos congregados, pessoas que estão humildemente sobre a nossa liderança espiritual. Deus, visita, alcança os teus filhos através da Bíblia. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, o que eu quero falar hoje é sobre a calúnia, a difamação e a injúria, de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com a palavra de Deus. Quero ler na Bíblia, primeiramente, no livro de Neemias, capítulo 1, do verso 4 ao 8. Preste atenção, é a leitura bíblica que vai servir como base de entendimento daquilo que nós vamos comunicar a você, dialogar com você, compartilhar com você nesta manhã abençoada de quinta-feira. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. De todos nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Neemias, capítulo 1, do verso 4 ao 8. Como vencer a calúnia, a difamação e a injúria de acordo com a palavra de Deus? Me dê aí a sua atenção. Primeiramente, eu preciso entender e fazer também você entender que estes atos de calúnia, difamação, injúria, constituem-se crime contra a honra da pessoa. Consta nos artigos que nós vamos ler agora também o significado de cada uma dessas três palavrinhas. Preste atenção. Calúnia, artigo 138, é o quê? É acusar alguém publicamente de um crime.
O artigo 138 do Código Penal, decreto 2.848 de 40, diz assim: caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O que significa calúnia? É um substantivo feminino, afirmação desprovida de verdade que ofende a honra e a reputação de alguém. Difamação, injúria também. Acusação falsa contra alguém, definido como um ato de má-fé, configura-se como um tipo de crime. Difamação, artigo 139 do mesmo decreto-lei, é dizer que a pessoa foi autora de um ato desonroso. O que é o conceito? Antes de lermos aqui o artigo de difamação. Em uma definição simples, difamação é definida como o quê? A ação de causar danos à reputação de alguém. A difamação resulta na forma de comunicação negativa, se por escrito ou também verbal. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único do artigo 139. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Entenda também sobre injúria, segundo a lei, artigo 140. É basicamente uma difamação que os outros não ouviram. É chegar e dizer para um sujeito algo que esse sujeito considere prejudicial. Artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considere avilantes, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Qual o conceito de injúria? É a ofensa ou decoro ou dignidade de terceiro. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, assim como o sujeito passivo, sendo, entretanto, excluídas do sujeito passivo as pessoas que não possuem capacidade de entender. Aqui eu estou trazendo à luz da lei brasileira, do Código Penal, qual o significado, quais os artigos que vêm a dizer sobre a injúria, difamação e calúnia contra a pessoa. Vamos para a palavra de Deus, que é o mais importante que eu quero vos passar nesta manhã. A calúnia, queridos, difamação e injúria são potentes armas de destruição, capazes de destruir qualquer relacionamento, por mais durável que esse possa ser. Elas afetam os relacionamentos, preste atenção, escute aqui, das pessoas e geram marcas amargas, severas, podendo causar sérios prejuízos materiais, emocionais, sociais, espirituais, físico, entre outros e etc. Quem um dia foi vítima de calúnia, difamação ou injúria, preste atenção, sabe o quanto são terríveis, pois se trata de acusações falsas com o intuito de manchar a honra de alguém. Por mais íntegra que seja uma pessoa, seja ela, pode ser alvo da injúria, calúnia e difamação. Logo, não é fácil lidar com esse tipo de situação, mas também não é impossível, biblicamente falando. Podemos destacar alguns personagens bíblicos que sentiram na pele esse tipo de situação, mas analisaremos aqui nesta manhã, nesta nossa breve reflexão matinal. Já lemos, você já entendeu aí
que vamos falar um pouco sobre Neemias, que foi alvo dessas, mas não foi derrotado por nenhuma. Aí já entra a ação do poder, a ação do milagre sobre a vida de uma pessoa que jejua, uma pessoa que ora, uma pessoa íntegra, uma pessoa que pratica caráter diante de Deus, diante da tua palavra. Não estamos livres da calúnia, da injúria e da difamação. Pastor, será que crente difama um outro, faz injúria contra o outro, ou calunia o outro? Pode acontecer no exercício da tua função espiritual, das suas atividades como pregador da palavra, como aquele que está desenvolvendo uma obra para o Senhor, ele pode ser caluniado, difamado, injuriado de alguém que está sendo usado pelo diabo, pelo inimigo de nossas almas. Vemos aqui, Neemias era um líder muito honrado por seus conterrâneos, reconhecido por ser um homem fiel. E não somente por esses, mas também pelo rei da Pérsia, Artaxerxes. Neemias capítulo 1, eu já li do verso 4 ao 8. Era admirado por uns e odiado por outros. Neemias tinha ferozes, olha bem, inimigos ferozes que estavam dispostos a ir às últimas consequências, preste atenção nisso, para prejudicá-lo, para vê-lo ao fundo do poço, para vê-lo desonrado diante de Deus e diante dos homens. Mas Deus não permitiu. É desses homens maus, veja bem, que o início do capítulo 6 do livro de Neemias faz menção. São eles, Sanbalate, Tobias e Gesem. E os demais inimigos do povo de Deus eram pessoas derrotadas, que não se davam por vencidas, não sabiam perder. Para não ficarem por baixo, arquitetaram planos diabólicos, sujos, dentre os quais se destacam a calúnia, a injúria e a difamação. Não vou ler de novo Neemias 4 ao 8, porque nós já lemos. Se você entendeu, vai passar também a entender o que nós queremos vos informar nesta manhã gloriosa, para ao final orar e você ser edificado. Acabou-se, pois, o muro. Todos nós sabemos que Neemias, ele pediu autorização ao rei Artaxerxes, rei da Pérsia, aonde ele servia como copeiro do rei, era funcionário do palácio. O povo estava sofrendo em Jerusalém, o povo das suas origens, das suas raízes, parentes dele, dos seus pais, das suas mães, e Neemias foi para lá. Os muros de Jerusalém tinham sido destruídos. Ele chorou, orou, jejuou, se preparou e foi para lá para erguer os muros novamente, porque o teu povo, o povo dele, estava sofrendo, estavam desprotegidos, porque muro também é proteção. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que ouvindo-o, todos os nossos inimigos, vejam bem, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Neemias capítulo 6, verso 15 e 16 eu quero ler. Acabou-se, pois, o muro e os 25 do mês de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós, temeram e abateram-se muito os seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias ergueu-se, ou reergueu os muros que estavam destruídos, estavam à ruína. No capítulo 6 do livro de Neemias, tinha tudo para ser tranquilo. Preste atenção, ao final, o muro já havia sido
edificado, construído, e os inimigos de Neemias envergonhados. No entanto, nesse capítulo 6 do livro de Neemias, é marcado, dentre outras coisas, por ameaças, emboscadas e calúnia. A guerra ainda não havia terminado para este homem de Deus, caluniado, difamado. Olhe bem, após escapar de uma emboscada mortal, esse homem de Deus chamado Neemias se deparou com a mentira dos seus inimigos. Entre a gente se ouviu que, olhe bem, entre os agentes ou entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu, os judeus, intentais revoltar-nos, por isso reedificais o muro, segundo se diz, queres ser o rei deles. Uma calúnia, uma difamação sobre Neemias, capítulo 6:6, você vai entender. Olhe bem, a imagem de uma pessoa é um tesouro que deve ser devidamente preservado. Neemias era portador de uma índole irrepreensível. Ele tinha não apenas carisma, mas também caráter ilibado. Era um líder segundo o coração de Deus. Quando o homem é um líder, tem uma chamada dentro do plano da vontade de Deus, pode ele ser caluniado, difamado, injuriado, que ele vai ter sempre a proteção, porque os caminhos do Senhor, os caminhos de um homem tipo Neemias são confirmados pelo Senhor. Mas os líderes segundo o coração de Deus não estão, queridos, imunes a acusações infundadas. Neemias, que eu diga, ele e o povo judeu foram acusados injustamente de rebelião contra o Império Persa. Centenas de anos mais tarde, Cristo sofreria acusação semelhante ou mesmo tipo de acusação. Para você entender isso, eu vou ler capítulo 23, verso 1 a 5 do Evangelho de Lucas, que diz: E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado esse pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo o rei. E Pilatos perguntou, dizendo: Tu é o rei dos judeus? E ele respondeu, disse: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes, à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia, Pilatos, até aqui. O próprio Jesus foi caluniado, foi injuriado, foram tecidas contra ele falsas acusações. O próprio Pilatos entendeu, mas o povo, com a mente fechada, usadas pelo adversário, não entenderam isso naquele momento. Pois por mais íntegro que você seja, meu querido, meu amado, minha amada irmã, não estranhe se os inimigos da obra falarem falsamente algo ao seu respeito. Quem lança calúnia consegue um meio de propagá-la, como descrita no Salmo 64, verso 4, a fim de atirar em lugar oculto que é íntegro, disparam sobre ele repentinamente e não temem. Salmo 64, 4. Neste caso, escute, neste caso, as palavras de acusações chegavam a Neemias por meio de uma carta aberta, uma carta pública, que era por si só um meio de afronta, insulto e intimidação, pois as cartas oficiais eram enroladas e seladas para que somente as autoridades pudessem abri-las e lê-las. A carta aberta foi uma maneira encontrada por Sanbalate de espalhar as suas mentiras, suas calúnias, suas difamações contra, olha bem, contra o povo, contra Neemias, querendo manchar a reputação
deste grande homem de Deus. Mas não é somente por meio desse veículo que uma mentira pode ser propagada. Hoje, na vida atual, nos dias em que nós estamos vivendo, é onde eu quero que você preste atenção. As redes sociais e a mídia fazem isso com muita facilidade, propagam aí os famosos fake news, mentiras, injúrias, difamação, para lhes confrontar. Claro, você pode contratar um advogado para te defender perante a justiça, para provar que você foi incriminado, mas o Senhor, que não se cala, que tudo vê, que está no controle da situação, quando você é uma pessoa, um líder, um homem, uma mulher envolvida com a obra de Deus, Ele é o seu verdadeiro advogado fiel e muitas das vezes juiz para julgar suas causas e te dar vitória perante as mentiras, perante as injúrias e difamações que o adversário pode usar, uma pessoa até crente, para poder lhe prejudicar. A língua também não fica muito atrás. Olha bem isso aqui. Quem utiliza como objeto de maledicência deve lembrar que Deus abomina a língua mentirosa. Olha o que diz Provérbios 6, do 16 ao 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia. E a sétima, olha bem, a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentira e os que semeiam contenda entre os irmãos. Entendeu? Prestou atenção que a língua também, ela está incluída nesses pecados, direcionada a pessoas fiéis, santas, chamada calúnia, difamação, injúria através de mentira. Mas por que a calúnia, difamação, a injúria são tão graves e tão repudiadas por Deus? Entenda aqui, a resposta é óbvia, queridos e amados irmãos. Elas denigrem a imagem alheia, produz mágoa e desmotivação nas pessoas e pior, causa desunião e rachaduras no corpo de Cristo. Podemos gerar sérios conflitos, inclusive desvio de um membro que é fiel. Sem contar que pode gerar aversão plena a Deus, a sua obra, podendo impedir completamente o avanço do membro e a continuidade da mais perfeita ou preferida obra de Deus, algo puramente maligno e destrutivo. Deus não permite estas coisas contra os teus filhos que estão envolvidos na obra, como estava Neemias. Veja bem, era nessa situação que os inimigos de Neemias ansiavam vê-lo a qualquer custo, a espalhar a boataria. Sanbalate tinha 2 pretensões. Inimigo de Neemias, usado pelo adversário. Em primeiro lugar, desestabilizar a comunhão que havia entre Neemias e o povo, o bom relacionamento. Todos saberiam do conteúdo da carta, logo a possibilidade de as pessoas duvidarem das boas intenções de Neemias, que eram grandes, esse homem de Deus. Em segundo lugar, desestabilizar a comunhão que havia entre Neemias e o império. A acusação de rebelião, veja bem, lançada sobre esse servo de Deus era grave, porque os reis persas não toleravam resistência alguma da parte dos seus súditos. Sanbalate ainda o ameaçou. Preste atenção. Essa informação será levada ao rei. Neemias capítulo 6, 7. A vida do líder e o destino do povo estavam ameaçados. Diante disso, como proceder? O que fez Neemias em meio às calúnias, em meio às difamações e às injúrias que estava sofrendo? Olhe bem, Neemias foi um excelente exemplo de
superação. Supere as calúnias, as difamações, as mentiras que alguém está alfinetando, flexeando acima de você, ou se jogando flechas direcionadas a você para atrapalhar você no desenvolvimento, na promoção do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Supere isso. Leia o livro de Neemias que você vai entender como ele superou tudo. Ele poderia ter se entregado às chantagens de Sanbalate, se tornando um homem desprezível e desistindo da obra, mas não o fez. Ele, Neemias, não cedeu às pressões, à fúria daqueles que queriam derrubá-lo. Esse líder soube, Neemias, lidar com a calúnia de modo positivo, firme na presença de Deus. Ele não perdeu o foco do seu trabalho, a saber, a reconstrução do muro de Jerusalém. Superar a calúnia, querido, não é algo fácil, mas também não é impossível. Neemias tem muito a nos ensinar nesse sentido, através de suas atitudes, investida de sabedoria, orientada pelo próprio Deus. Então, como Neemias agiu diante da calúnia? Me dê aqui mais um pouco da tua atenção. Em primeiro lugar, Neemias se firmou na sua integridade moral, espiritual. A afirmação de Neemias é contundente. Olhe bem o que diz a palavra. Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Neemias 6:8, parte A. Esta resposta não foi, ou não é uma reação impulsiva à acusação, mas uma afirmação convicta de que quem tem integridade espiritual como ele tinha. Neemias não tinha o que temer. Os inimigos inventaram, caluniaram, difamaram, inventaram mentiras sobre ele, mas não encontraram falhas no seu caráter. Coisa boa é quando alguém te acusa, quando alguém te difama, quando alguém te calunia e Deus te protege. Cega os maus pensamentos daquelas pessoas também más ou má intencionada. O ditado popular, quem não deve não teme, é muito feliz nesse sentido. A integridade pessoal é uma arma eficiente contra o mal da fofoca. Se você tem convicção, certeza da tua chamada, que está desenvolvendo um trabalho para o Senhor, tem integridade, tem caráter espiritual, com seu testemunho, não se preocupe com as calúnias, com as difamações, porque Deus há de te guardar neste negócio. Em segundo lugar, Neemias, querido, desmascarou o seu acusador. Desmascara o diabo nesta manhã. Ele vai cair por terra. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, como foi na vida de Neemias. Eu estou ciente e consciente, convicto que Deus está falando com você ou com alguém nesta manhã através dessa palavra. Neemias desmascarou o acusador. Ele não deixou barato e rebateu a acusação falsa. Escute isso, com uma acusação verdadeira. Olha a Bíblia. Tu, do teu coração, é que o inventas. Neemias 6:8b, alguma coisa contra mim. Ele não teve medo de Sanbalate. Que homem diabólico, que homem opressor, oprimido. E o responsabilizou pela calúnia, mas não fez sem base. Para se defender, você precisa ter prova, precisa ter base, espiritualmente falando, base bíblica. No versículo 9, Neemias justifica as suas palavras. Olhe bem, porque todos eles procuram atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra. Nunca, se Deus estiver no controle. Quem faz calúnia merece ser desmascarado e envergonhado. Precisa ser repreendido pelo poder da palavra para que mude de atitude o caluniador. Mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona. Toda informação imprecisa
inverdadeira cairá por terra e, juntamente com ela, o seu autor, quando tudo está na direção de Deus. Em terceiro lugar, escute isso aqui, Neemias orou por fortalecimento. Os recursos da terra são importantes, mas não suficientes. Por isso, ele buscou o quê? Forças no céu, isto é, de Deus. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. A Bíblia, toda calúnia que envolve a obra do Senhor é um problema espiritual. Logo, é imprescindível a intervenção divina ao nosso favor. As investidas de Satanás, queridos, são astutas e destruidoras, mas quem habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e baluarte, Deus meu em quem eu confio. Palavras descritas no livro de Salmo 91, 1 e 2. Neemias, queridos, encarou a prática da oração como uma necessidade extremamente urgente, que o ajudaria a suportar o problema da perseguição caluniosa. Em quarto lugar, Neemias persistiu, amados, na obra da reconstrução. No primeiro versículo do capítulo 6, que nós lemos, ele testemunha que o muro estava pronto, estava construído, estava edificado, mas ainda faltava colocar portas nos portais. Porém, no versículo 15, a obra está completa. Acabou-se, pois, o muro. Em 52 dias, Neemias ergueu o muro com a ajuda de pessoas. Veja bem, Neemias, nos textos que separaram esses versículos, vemos que Neemias, sendo perseguido por meio de ameaças, calúnias, difamação e injúria, contudo ele se mantém firme em sua postura. Estou fazendo grande obra, Neemias 6,4, que eu não posso descer, não posso olhar para trás, não posso parar. Não pare a obra que você está realizando por causa de mentira, por causa de calúnia, por causa de difamação. Deus te dará força para prosseguir. Ore, jejue, busque. Esse líder experiente, ainda que a desmotivação fazia parte do jogo sujo do opressor Sambalate. Por isso, continuou a trabalhar na reconstrução do muro. Foi difícil, preste bem atenção, mas a vitória finalmente chegou. Após enfrentar calúnias, Neemias pôde contemplar os frutos do seu árduo trabalho, da sua árdua tarefa. Ele poderia dizer tranquilamente, valeu a pena cada segundo investido nesta obra. Mesmo ciente das aflições pelas quais passou, ele poderia assim afirmar isso. Todo o trabalho valeu a pena, porque Neemias não agiu imprudentemente diante da calúnia, da difamação, da injúria, porque era íntegro e ninguém podia provar coisa alguma contra este grande líder, homem de Deus. Contra ele rebatia a acusação com verdade. Coisa boa é você rebater os teus inimigos caluniosos, difamadores, com verdade, não com mentira. Preste bem atenção, já estamos encerrando, porque Neemias permitia a intervenção divina na sua vida, era guiado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, porque não desistiu, mas continuou em agradar o Senhor. Se assim agirmos, superaremos a calúnia, a difamação e a injúria. Aplicando a palavra de Deus em nossa vida. Nós vamos concluir essa palavra aqui, eu preciso que você preste atenção nisso aqui. É preciso cuidar da sua mente, orar para o Senhor guardar a sua mente. O intento do caluniador, queridos, é prejudicar a sua presa, prejudicar a sua vítima.
No caso de Neemias, os acusadores tinham o propósito de fazê-lo desistir, de fazê-lo parar da obra que ele estava realizando, direcionado pelo Senhor. Eles sabiam perfeitamente que a calúnia é uma arma poderosa que afeta de modo negativo a mente de quem é caluniado, fazendo com que se torne uma pessoa amargurada, revoltada, depressiva, desinteressada pelas coisas de Deus. Mas Neemias, veja bem, não se deixou abater porque cuidou da sua mente. Louvado seja Deus. Ele não permitiu que as coisas negativas lhe influenciassem, fizesse emocionalmente que ele desistisse. Não desista da obra de Deus, querido, mas continue a preservar, em fazer a vontade e andar na direção do Espírito de Deus. É preciso também cuidar da língua. Neemias separou estas coisas. Pediu a Deus para cuidar das palavras dele, para ele não pecar diante da luta, diante das aflições. Atente para estas palavras do salmista. Os maus e os mentirosos falam contra mim e me caluniam. Salmo 109, verso 2. A calúnia, querido, é qualquer mentira ou qualquer mentira proferida contra uma pessoa. É sobre a mentira que ela está alicerçada, fundamentada a calúnia contra você. Mas Neemias não firmava suas palavras em mentiras, mas em verdade. O crente verdadeiro, o crente de caráter ilibado, íntegro, ele não teme as mentiras e as calúnias. Neemias, ele não rebateu a mentira com outra mentira, porque não é assim que se deve proceder. Portanto, cuide da sua língua para não pagar o mal com mal. Isto é, calúnia com calúnia. Não use a língua para levantar falso testemunho contra quem o caluniou. Caso contrário, escute isso aqui. Você não estará vencendo a calúnia, mas tornando-se cúmplice dela. Siga o conselho bíblico. Se você é sábio, controle a sua língua. Sabe onde está escrito isso? Provérbios capítulo 10, 19, parte B. Se você é sábio, controla a língua. É preciso cuidar da imagem. Preste atenção nisso aqui. Daqui a pouquinho estamos terminando. É longo, mas importante você escutar esta palavra. Muitos homens e mulheres de Deus caíram porque neles se acharam culpa. Este, porém, não foi o caso deste líder, desse homem de Deus chamado Neemias. Ele sabia da importância de se manter num caráter íntegro e não deu brechas ao adversário. Paulo, olhe bem, ele sabia da importância de se manter firme na presença do Senhor. Olhe bem isso aqui. Paulo, o apóstolo Paulo, por sua vez, observava, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Cuide da sua imagem, cuide do seu testemunho. Se os caluniadores agem depressa para espalhar as suas mentiras vergonhosas e destrói os bons com calúnias, covardes, Salmo 64:4, então procure ser cada vez mais íntegro. A integridade, queridos, é um forte mecanismo de defesa contra a mentira. A calúnia não vence os irrepreensíveis, isto é, aqueles que não têm nada que possa ser censurado contra eles. E eu concluo aqui dizendo, no decorrer da história, Deus utilizou a vida de muitas pessoas em situações adversas para nos ensinar a lidar melhor com nossos problemas, com nossas dificuldades. Neemias viveu milênios antes de nós, porém, a experiência dele é extremamente útil para os cristãos de hoje, da nossa atualidade. A calúnia, por sua vez, era um problema também nos tempos antigos. Muitos, olha bem, muitos se tornaram vítimas dela no passado. Nesta manhã abençoada de breve reflexão matinal, vimos que a calúnia
pode ser proferida contra o inocente, mas pode ser vencida. Como isso é possível? Eu finalizo aqui dizendo a você, através do cuidado com a nossa mente, através do cuidado com a nossa língua e com a nossa imagem, nosso testemunho, e acima de tudo, queridos, escute, através da nossa confiança e dependência totalmente do Senhor, lembrando sempre que homens são falhos, mas Deus, ele jamais falha. Vença, fique firme na obra de Deus, para que as calúnias, as difamações, as injúrias, como aquele grande líder Neemias, quando elas virem de encontro, você possa rebatê-las com um grande escudo no guardar a tua mente, guardar a sua língua, permanecendo ser uma pessoa íntegra, de caráter ilibado, no desenvolvimento da obra de Deus. Senhor Jesus, eu te sou grato por esta palavra. Continue nos abençoando, alcance os teus filhos através do teu Espírito, que possamos meditar cada dia como Neemias, que as mentiras, as injúrias, as difamações, as calúnias jamais nos atrapalham de romper com a obra que o Senhor nos responsabilizou sobre a face da terra. Cura enfermidade, nos dá vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você nos ouvir e que Ele nos dê uma próxima oportunidade. Amém.